Você já se perguntou se o momento exato do seu nascimento foi realmente aleatório? E se o ano em que você nasceu não fosse apenas um número no calendário, mas um marcador espiritual, carregando informações profundas sobre quem você é, o que já viveu e o que veio aprender nesta vida? Dentro das tradições místicas mais antigas da cabala judaica, nada acontece por acaso. O tempo, o corpo, a família e até pequenos detalhes numéricos são vistos como assinaturas energéticas da alma. Entre essas assinaturas, existe uma em especial que atravessa toda a sua existência, o último dígito do seu ano de nascimento. Esse número é considerado um registro simbólico da bagagem espiritual que a alma traz consigo. Padrões repetidos, talentos naturais, desafios recorrentes e até dores que parecem não ter explicação lógica nesta vida. Não se trata de horóscopo popular ou numerologia rasa. Estamos falando de um conhecimento transmitido por séculos entre estudiosos da cabala, que enxergavam a vida como um fluxo contínuo de experiências, aprendizado e retorno. Mesmo que você não se lembre conscientemente de outras jornadas, sua alma deixou rastros. E esse número é um deles. Ao longo deste vídeo, você vai entender como cada dígito de 0 a 9 carrega uma impressão kármica diferente, revelando por que certas situações se repetem, por que você sente o que sente e qual é o chamado silencioso da sua alma. Antes de irmos mais fundo, respire com calma. Silencie o excesso de pensamentos, porque quando chegarmos ao seu número, algo pode soar estranhamente familiar, como se uma verdade antiga estivesse sendo finalmente lembrada. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 0, isso não indica ausência, indica potencial puro. Nas tradições cabalísticas mais profundas, o 0 representa o ponto anterior a todas as formas, o espaço silencioso onde tudo ainda não foi definido. É o símbolo da alma que retorna ao mundo para reiniciar, depois de ciclos intensos de dor, perda ou desvio de propósito em outras existências. Almas do 0 costumam carregar uma sensação estranha de começar do nada. A vida parece avançar em pausas, interrupções e recomeços inesperados. Doenças, perdas ou mudanças bruscas surgem não como punição, mas como limpezas energéticas. O universo está apagando ruídos antigos para permitir algo novo. Essas pessoas são profundamente sensíveis, introspectivas e avessas à superficialidade. Existe nelas uma sabedoria silenciosa que não veio de livros, mas da experiência acumulada ao longo do tempo espiritual. Elas não nasceram para repetir histórias familiares nem padrões herdados, nasceram para romper ciclos. O desafio do 0 é lidar com o vazio sem se perder nele, porque o mesmo espaço que assusta é também o campo mais fértil de criação. Quando essa alma entende que não precisa se encaixar em moldes antigos, ela acessa uma liberdade rara, a de criar a própria vida com consciência. O 0 não é ausência de propósito, é o ponto onde tudo pode nascer de novo. Número 1. O iniciador. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 1, sua alma carrega a marca do início consciente. O número 1 simboliza a primeira ação após o silêncio. É a alma que retorna com missão ativa, não para observar a vida passar, mas para iniciar movimentos, abrir caminhos e provocar mudanças. Pessoas com essa energia sentem, desde cedo, que não vieram para viver uma vida comum. Existe nelas uma inquietação constante, um fogo interno que empurra para frente, mesmo sem mapas claros. Essa liderança não está ligada a cargos ou títulos. Ela aparece na postura, nas decisões difíceis e na coragem de fazer diferente quando ninguém mais ousa. Por isso, o caminho do 1 é cheio de resistência. Críticas, rejeições, solidão e rupturas fazem parte da jornada. Muitas vezes tudo desmorona para que a alma seja reposicionada em algo maior.
O universo não permite que o um se acomode em lugares pequenos. O grande aprendizado desse número é equilibrar liderança com humildade. Quando o ego tenta controlar tudo, a vida responde com quedas. Mas quando um lidera pelo exemplo, sem precisar provar nada, sua presença se torna inspiradora. Você não veio para repetir, você veio para começar. Mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar, cada passo seu abre estrada para outros. Essa é a responsabilidade e a grandeza da alma marcada pelo número 1. Se o número que encerra o seu ano de nascimento é 1, sua alma não retornou ao mundo para observar a vida de longe. Ela voltou para iniciar, romper e abrir caminhos. Na Cabala, o 1 é o primeiro movimento após o silêncio. É o instante em que a consciência decide sair do invisível e se manifestar no mundo. Por isso, essa energia carrega força, direção e propósito claro. Mesmo quando você ainda não consegue nomear qual é esse propósito. Pessoas com essa vibração costumam sentir desde cedo que não nasceram para seguir trilhas prontas. Existe uma inquietação constante, uma sensação de que algo maior precisa ser feito. Mesmo sem saber exatamente o que, você sente que não pode viver uma vida pequena ou automática. O 1 representa almas que já aprenderam muito em experiências anteriores. Almas que agora retornam com a missão de liderar pelo exemplo, não por autoridade imposta, mas por coragem interior. Onde você chega, estruturas antigas começam a balançar. Ideias novas surgem. Caminhos que ninguém ousava trilhar começam a se abrir. Essa energia, porém, não é confortável. Quem carrega o número 1 frequentemente enfrenta resistência, rejeição e solidão. Ser o primeiro quase nunca é celebrado no início. Muitas vezes você é criticado, incompreendido ou até afastado por simplesmente não se encaixar. Mas isso acontece porque o mundo raramente está pronto para quem vem antes. Há também quedas repentinas, projetos que desmoronam, relações que acabam sem aviso, mudanças bruscas de rota. Nada disso é fracasso, é reposicionamento. O universo não permite que você permaneça em lugares onde sua alma está sendo desperdiçada. O grande aprendizado do 1 é equilibrar liderança com humildade. Existe uma tendência natural ao controle excessivo, ao peso de achar que precisa carregar tudo sozinho. Mas a verdadeira força dessa alma surge quando ela entende que liderar não é dominar, é inspirar. Quando o número 1 está desalinhado, surgem exaustão, ansiedade, irritação constante e a sensação de estar lutando contra o mundo inteiro. Quando está alinhado, a mesma energia se transforma em clareza, coragem e impacto real na vida das pessoas ao redor. Você não veio para pedir permissão, veio para dar o primeiro passo, mesmo quando ninguém segue, mesmo quando dói, mesmo quando parece incerto. O mundo muda porque alguém ousa começar. E, se esse é o seu número, essa pessoa é você. Mas existe algo que quase ninguém te conta sobre a alma do número 1. Ela não recebe sinais claros no começo. O caminho raramente vem iluminado. Você costuma agir primeiro e entender depois. Muitas decisões importantes da sua vida foram tomadas no escuro, movidas mais por um chamado interno do que por garantias externas. E isso não é imprudência, é confiança instintiva. O 1 aprende através da ação. Enquanto outros precisam de segurança, você precisa de movimento. Ficar parado dói mais do que errar. Por isso, quando você ignora sua natureza e tenta viver conforme expectativas alheias, algo dentro de você adoece em silêncio. Surge o vazio, a frustração sem nome, a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Há um fogo na sua alma que não aceita repetição infinita. Rotinas longas, ambientes limitantes e relações sem crescimento drenam sua energia rapidamente.
Não porque você seja instável, mas porque foi criado para expandir, não para estagnar. O número 1 também carrega um chamado espiritual importante: aprender a confiar em si mesmo sem se isolar do mundo. Existe uma linha tênue entre independência e solidão. Quando você acredita que precisa provar sua força o tempo todo, acaba se fechando. Mas, quando entende que vulnerabilidade não diminui liderança, algo se alinha. Pessoas começam a te ouvir sem que você precise impor nada. Suas palavras ganham peso. Suas escolhas passam a influenciar não por força, mas por verdade. E então você entende: o primeiro passo nunca foi apenas sobre você. Era sobre abrir espaço para que outros também se levantassem. Era sobre mostrar que é possível. Era sobre quebrar ciclos que vinham se repetindo há gerações. A alma do número 1 não veio para ser confortável, veio para ser necessária. E quando você aceita isso, a vida para de te testar e começa a te usar como instrumento de mudança. Existe um momento na vida da alma número 1 em que tudo parece desacelerar. Não é castigo, é preparação. O universo cria pausas estratégicas para que você aprenda algo essencial. Nem todo começo precisa ser apressado. Alguns precisam ser conscientes. Você percebe isso quando o impulso deixa de ser ansiedade e passa a ser intenção. Quando agir, já não é fuga, mas alinhamento. Esse é o ponto em que o número 1 deixa de lutar contra o mundo e começa a caminhar com ele, sem perder sua individualidade. Há uma maturidade silenciosa que nasce aí. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Nem toda ruptura é necessária. Nem toda estrada precisa ser aberta por você. A verdadeira maestria do 1 é saber quando iniciar e quando sustentar. Criar é importante, mas manter vivo o que foi criado exige presença, constância e verdade. Muitos com essa vibração falham não por falta de força, mas por abandonar cedo demais aquilo que já estava destinado a florescer. Outro segredo: a alma do número 1 atrai espelhos fortes, pessoas intensas, desafiadoras, às vezes difíceis. Elas surgem para testar seu ego, sua paciência e sua capacidade de liderar sem endurecer o coração. Cada confronto é um convite ao refinamento. Quando você aprende isso, algo muda radicalmente. A solidão deixa de ser abandono e vira espaço. A rejeição deixa de ferir e vira filtro. O medo deixa de paralisar e vira sinal. Você entende que não precisa mais provar nada. Sua existência já é afirmação suficiente. O número 1 não nasceu para ser seguido por multidões o tempo todo. Nasceu para iniciar movimentos que continuam mesmo quando você não está mais ali. E esse é o maior legado: plantar sementes que crescem além do seu nome. Em algum ponto da jornada, a alma do número 1 entende algo que muda tudo. Iniciar não significa controlar o destino do que foi iniciado. Essa consciência liberta. Até então, você pode ter sentido frustração ao ver ideias sendo distorcidas, caminhos seguindo rumos diferentes ou pessoas usando aquilo que você começou de formas inesperadas. Mas isso faz parte do chamado. O 1 não é dono do movimento. É o portal por onde ele entra no mundo. Quando você aceita isso, o peso diminui. A necessidade de reconhecimento perde força. Você já não precisa que saibam que foi você. O impacto se torna mais importante que o crédito. Essa é uma virada espiritual poderosa, porque transforma o ego em serviço. Outro aprendizado profundo surge aqui. Nem todos que começam com você devem continuar com você. Algumas conexões existem apenas para o início do ciclo. Insistir nelas é como tentar carregar o passado para dentro do futuro. Soltar não é abandono, é respeito pelo fluxo. Nessa fase, sua intuição se refina. Você passa a sentir com clareza onde investir energia e onde apenas observar. O silêncio ganha valor.
Você aprende que liderança verdadeira também sabe ouvir, esperar e recuar quando necessário. Curiosamente, é quando você para de forçar que as portas começam a se abrir com mais naturalidade. O universo responde ao número 1 maduro de forma diferente. As oportunidades deixam de ser provas de sobrevivência e passam a ser convites de expansão. Pessoas certas aparecem. Apoios surgem. O caminho ainda exige coragem, mas já não exige desgaste constante. A alma que inicia também precisa aprender a receber. E quando isso acontece, você entende. O maior começo que você poderia fazer era dentro de si mesmo. Chega um momento em que a alma do número 1 para de perguntar: o que eu preciso iniciar? E começa a ouvir outra questão, mais sutil e mais poderosa. O que precisa nascer através de mim agora? Essa mudança é silenciosa, mas decisiva. Você deixa de agir apenas por vontade pessoal e passa a sentir um chamado maior, quase como se a vida estivesse pedindo passagem. Suas ideias já não surgem do ego, mas de uma escuta interna profunda. E curiosamente é quando você menos força que mais impacto gera. O número 1 alinhado não precisa correr atrás de tudo. Ele se posiciona, e aquilo que está em ressonância se aproxima. Aquilo que não está, simplesmente cai. Não há mais apego excessivo ao resultado, apenas compromisso com a verdade do caminho. Você também começa a reconhecer seu ritmo único. Não o ritmo imposto pelo mundo, nem o tempo dos outros, mas o seu. A pressa perde sentido. A comparação desaparece. Há uma confiança serena de que cada passo acontece exatamente quando precisa acontecer. Nesse estágio, a liderança se torna natural. Pessoas se inspiram não pelo que você diz, mas pela forma como você vive. Sua presença comunica mais do que discursos. Seu silêncio ensina, sua coerência orienta. E então você compreende, o número 1 não veio para ser o mais rápido, nem o mais visível, nem o mais reconhecido. Veio para ser o ponto de origem, a centelha inicial, o sim antes do movimento, o começo que muda tudo. E quando você honra isso, a vida deixa de exigir provas, porque você já se tornou o próprio caminho. A alma do número 1, quando atinge esse nível de consciência, percebe algo raro. Nem toda batalha precisa ser vencida para que a missão seja cumprida. Algumas existem apenas para revelar quem você não é mais. E quando essa clareza chega, você para de gastar energia tentando convencer, provar ou salvar quem não quer despertar. Esse é um ponto de libertação. Você aprende a respeitar o tempo dos outros sem abandonar o seu. Aprende que avançar não significa arrastar ninguém. O caminho continua sendo aberto, mas agora com leveza. O esforço cede lugar à fluidez. A força se manifesta sem rigidez. Existe também um encerramento kármico importante aqui. Muitos ciclos de repetição se quebram quando você escolhe agir com consciência em vez de impulso. Reações antigas perdem poder. Padrões herdados deixam de comandar suas decisões. Você não inicia mais a partir da dor, mas da inteireza. E algo profundo acontece. A vida começa a responder com sincronicidade. Portas se alinham, conversas certas surgem, decisões difíceis se resolvem com menos resistência. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra quem você é. O número 1 integrado entende que seu maior ato de liderança não é criar algo externo, mas encarnar um estado de ser. Sua coragem silenciosa autoriza outros a também começarem. Sua paz mostra que é possível liderar sem se perder. E então, sem anúncios, sem plateia, sem aplausos, você se torna referência, não por posição, não por título, mas por presença. A alma que inicia agora também sustenta. Aquela que rompe, agora constrói. Aquela que caminhava sozinha, agora ilumina o caminho. E assim, o número 1 cumpre seu papel mais alto.
Não apenas abrir caminhos no mundo, mas abrir caminhos dentro das pessoas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A alma do número 1 não consome esse tipo de mensagem por curiosidade. Ela reconhece. Existe algo dentro de você que sempre soube que sua presença neste mundo tem peso, mesmo quando ninguém percebe. Você não veio para se encaixar em moldes antigos. Veio para ser ponto de ruptura. Veio para inaugurar novas possibilidades. Tudo o que tentou te diminuir, atrasar ou silenciar fez parte do treinamento. Cada queda afinou sua visão. Cada solidão fortaleceu sua escuta interior. Cada recomeço te ensinou a confiar no invisível antes de confiar no aplauso. Agora, você não precisa mais correr. Não precisa provar, não precisa convencer. Seu simples alinhamento já é movimento. Quando você honra sua verdade, o mundo se reorganiza ao redor dela. Pessoas certas se aproximam, caminhos se mostram. O que antes parecia luta passa a parecer direção. E lembre-se, o número 1 não pergunta se é o momento perfeito, ele sente. E quando sente, começa, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sozinho, porque alguém sempre precisa ser o primeiro. E se essa mensagem tocou você, é porque essa alma é a sua.